Deus, nós te louvamos essa noite, nós estamos juntos, reunidos, no nome de Jesus, para o teu louvor. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor tenha recebido essas canções, todas elas nós dedicamos ao Senhor, como a expressão dos nossos lábios, aquele sentimento que está no nosso coração, que Tu és Deus, Senhor, Cordeiro, belo em todas as suas perfeições. Recebe, Senhor, o nosso louvor. E agora, ó Pai, nós vamos abrir a Tua palavra e nós clamamos muito por Tua graça. Nós precisamos do Senhor para compreender a Escritura. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para entender a Bíblia com os olhos espirituais. Portanto, Deus, nos abençoa. Que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração e conduza às verdades da Escritura a nossa alma, fazendo com que a Tua palavra seja glorificada e o nosso coração, Senhor, venha a ser acalentado pelas verdades da Escritura. Abençoa-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes convidar para abrir na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Primeira Pedro, capítulo 1, a nossa leitura será a partir do verso 3. E eu quero lembrar aos irmãos que essa é a segunda mensagem que nós estamos proferindo nessa série. Os irmãos lembram que nós falamos na mensagem anterior que essa carta, ela foi escrita por Cefas, Pedro ou Simão, como ele é chamado no Novo Testamento. E ela foi escrita por volta do ano 60, ou pelo menos na metade daquela década de 60 depois de Cristo, numa ocasião muito singular. Nossos irmãos estavam sofrendo perseguição, e era uma perseguição terrível, liderada pelo imperador de Roma, um homem chamado Nero. Ele tinha um plano mirabolante de reconstruir a cidade de Roma, e ele resolveu então colocar fogo na cidade de Roma e usar os cristãos como bode expiatório daquela loucura que ele teve. Essa ideia de que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, ela foi prontamente aceitada pela sociedade daquela época. Haviam muitas suspeitas que pairavam sobre os cristãos. Os cristãos, por exemplo, eram suspeitos de praticar canibalismo, porque em suas reuniões, eles se reuniam para comer a carne e o sangue de um homem chamado Jesus. Então isso eles tratavam como sendo canibalismo, a celebração da ceia do Senhor. Havia também a suspeita de que os cristãos praticavam incesto, porque dentro daquela comunidade cristã, haviam homens casados com mulheres que a chamavam de irmãs. Então você chamar sua esposa de irmã, dizia incesto, casamento entre irmãos. Então isso é motivo de perseguição. Havia também na mentalidade daquelas pessoas a suspeita de que os cristãos praticavam rituais de afogamento, uma referência ao batismo. Essas coisas para a gente hoje são coisas risíveis, são coisas tolas, mas naquela época, meus irmãos, era algo muito sério. E isso, quando se juntou com essa criação mirabolante de Nero, de que os cristãos teriam incendiado a cidade de Roma, as pessoas facilmente assimilaram isso e não questionaram muito. Havia também uma suspeita de que os cristãos estavam promovendo uma revolução social. Os cristãos eram conhecidos por evangelizar, por ter novos adeptos, por praticar proselitismo na linguagem deles. E eles acreditavam que havia uma conspiração cristã, em que eles queriam formar um grande exército com pessoas de Roma e tornar um homem chamado Jesus o novo imperador da cidade de Roma. Lembra que os cristãos eles se negavam a chamar o César, o imperador, de Senhor,
A palavra Senhor naquela época é a palavra grega Kyrios. Os cristãos não chamavam o César de Kyrios. Eles diziam, Kyrios é Jesus, o Senhor é Jesus. Então, pelo fato deles não chamarem o imperador de Senhor, eles diziam, eles têm um outro Senhor, eles têm um outro rei. Eles estão fazendo uma conspiração para derrubar o império e entronizar como imperador de Roma esse homem chamado Jesus. Então, todas essas coisas estavam pairando no primeiro século. E foram essas coisas que acabaram justificando a perseguição aos nossos irmãos. Então, Pedro escreveu essa carta para essas pessoas. Esses irmãos nossos necessitavam de conforto, eles também precisavam de motivação para prosseguir fiéis no meio da perseguição, porque vocês sabem que o risco de se desviar da fé em um ambiente de perseguição é muito grande. Portanto, eles precisavam de palavras de conforto, de meditação. E Pedro expõe a grande salvação que nós temos em Deus nessa carta. E depois ele apresenta conselhos para esses irmãos sobre como viver em uma sociedade hostil. Então hoje nós vamos olhar do verso 3 até o verso 9. E vocês vão perceber que Pedro usa aquela mesma estrutura trinitária que vimos no livro de Efésios, em que ele fala primeiro da obra do Pai, depois ele fala da obra do Filho, e em seguida fala da obra do Espírito Santo. Tudo isso para descrever a nossa salvação. Eu quero que você tenha muita paciência essa noite, porque, irmãos, vocês vão perceber que cada palavrinha do verso é importante. Cada palavrinha do verso é uma pérola, é uma mensagem. Cada palavrinha do verso quase que daria uma pregação à parte. E a gente não quer deixar escapar nada daquilo que Deus tem para nos ensinar através dessa carta. Então, abre sua Bíblia, olhe os versos, acompanhe as palavras, tudo aquilo que nós vamos tentar observar hoje à noite. Então, o verso 3 do primeiro capítulo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Amém. Amém. Pedro, irmãos, lembre-se disso, mantenha isso em mente. Ele está se dirigindo a cristãos perseguidos. Ele está escrevendo para gente que estava morrendo. Ele estava escrevendo para pessoas que tinham suas casas tomadas pelo Estado. Ele estava escrevendo para pais que estavam assistindo seus filhos serem mortos pelo governo. Colocava-se a criança de frente das autoridades e dizia assim: diga que César é Kyrios, diga que César é Senhor. E aqueles que se negavam, eles assistiam seus filhos serem torturados até a morte. Pedro está escrevendo para essas pessoas. Eles precisam de conforto, eles precisam de motivação. E como é que o apóstolo inicia a sua exposição? Ele inicia descrevendo a grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Num primeiro momento pode parecer estranho para você. Imagina que tem uma pessoa que está sofrendo perseguição, afronta, em tempo de morrer, e ela diz: eu estou precisando de uma palavra de conforto. E você diz: olha, eu vou falar o evangelho para você. Isso é o que Pedro tem a dizer a esses irmãos. Então ele começa no verso 3, descrevendo a obra do Pai. Ele retrata a obra do Pai no verso 3 nos seguintes termos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que o Pai fez, diz Pedro? O Pai nos regenerou. Essa é a obra do Pai. Nos regenerar significa que o Pai transformou a nossa inclinação para o mal em uma disposição para fazer o bem. Regenerar na Bíblia é nascer de novo. Regenerar é ser tornado numa nova criatura. É uma mudança muito radical. O Senhor Jesus disse que ninguém pode entrar no céu sem ser regenerado. Lembram da conversa de Jesus com Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse que só entra no céu aqueles que foram regenerados. E essa regeneração, ela produz uma mudança profunda dentro do seu coração. Cria em você apetite pelas coisas espirituais. Cria em você desejo de obedecer a Deus. E o autor aqui está retratando a regeneração como sendo uma obra divina. Não é algo que você consegue fazer. Ninguém consegue se fazer nascer. Nascer é um ato que está fora de você. Porque se nós conseguíssemos nos fazer nascer, Pedro não teria dito, bendito seja Deus. Ele teria dito, bendito seja eu, que me regenerei. Ele não diz, ele diz, bendito seja Deus. É por isso que ele agradece ao Senhor. E ele diz no versículo 3, você vai ter que acompanhar comigo cada palavrinha. Ele diz, bendito Deus de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Então ele está falando que Deus nos regenerou por causa de uma misericórdia muito grande. Não é uma misericórdia pequena. Não é uma misericórdia acanhada. Ele diz que é muita misericórdia. Isso é para nos lembrar, irmãos, que Deus não tinha obrigação alguma de nos salvar. Nós não merecíamos. Nós merecíamos de fato a ira de Deus. Então nós poderíamos dizer que a misericórdia não é nada mais, nada menos do que Deus tratando com bondade e amor pessoas que mereciam ira e condenação. E Pedro diz que essa regeneração aconteceu por causa da sua muita misericórdia, da sua muita compaixão. Ele continua no verso 3. Ele diz que através dessa muita misericórdia, ele nos regenerou para quê? Ele diz, para uma viva esperança. Essa palavra esperança, ela é usada normalmente no Novo Testamento para falar da nossa salvação futura, para falar do novo céu e da nova terra. Então, qual é a esperança do cristão? É a regeneração de todas as coisas. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para julgar o mal, o pecado e instalar um reino de esperança e de justiça. Então Pedro está falando da salvação. E ele diz que embora nós tenhamos vida eterna no dia de hoje, a plenitude dessa vida eterna só nos será dada quando o Senhor Jesus Cristo vier. Então nós já desfrutamos alguma coisa da regeneração hoje. Mas tem uma regeneração cósmica que vai acontecer daqui a uns anos. Por enquanto a regeneração alcançou o nosso coração, a nossa alma. Mas nós estamos aguardando a regeneração de tudo. O mundo inteiro transformado, a remoção do pecado. E Pedro diz que essa é a nossa esperança. E sabe por que ele chama de viva esperança? Irmãos, porque essa esperança nos anima. Essa esperança produz em nós bons sentimentos. Essa esperança acalma o nosso coração, dá-nos alegria de prosseguir. E no final do verso 3, Pedro apresenta o alicerce dessa salvação, dessa regeneração que ele vem mencionando, que é a própria ressurreição de Jesus. Ele diz, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele está dizendo que Jesus é o padrão. Jesus é o protótipo. Quando nós olhamos para Jesus hoje, nós temos uma ideia daquilo que vai acontecer com a gente daqui a uns poucos anos. A ressurreição já começou. Já ressuscitou a primeira pessoa para não voltar mais a morrer.
E quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo ressurreto, eu tenho uma ideia daquilo que vai acontecer em mim daqui a alguns anos. Então, quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu posso ter esperança dizendo assim: do mesmo jeito que o meu Salvador ressuscitou, eu também, à semelhança dele, vou ressuscitar mais um pouco de tempo. Então, meus irmãos, essa é a viva esperança que o novo nascimento produz em nosso coração. Essa é a nossa esperança. É por conta de tudo isso que Pedro começou o versículo dizendo: bendito seja Deus. Isto é, que o nome de Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, que Deus seja honrado, que Deus seja o objeto das nossas orações, o motivo do nosso louvor, porque Ele nos regenerou. Ele nos regenerou e garantiu que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, daqui mais um tempo, vai acontecer conosco também. No versículo 4, ele usa uma diversidade de palavras para descrever a vida eterna. O versículo 4 todo fala de vida eterna, mas ele usa termos diferentes para descrever a vida eterna, e cada termo desse traz um aspecto belo dessa nossa esperança futura. Veja o que ele diz no versículo 4. Ele diz o seguinte, falando de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, versículo 4, para uma herança. Então a primeira palavra que ele usa para descrever a vida eterna é herança. Por que herança? Porque nós, irmãos, herdaremos o mundo por vir. Herança é para dizer que a partir do momento que você foi regenerado, você foi colocado no testamento de Deus. Tudo aquilo que Jesus Cristo vai herdar no futuro é seu também. Novos céus, nova terra, esse mundo renovado, uma nova existência, bela, sem nenhum desconforto, com a presença de Jesus, num mundo completamente transformado e santo. Deus está dizendo: isso é seu, isso te pertence, você vai herdar essa realidade junto com o meu filho. Ele usa uma segunda palavra dizendo, é uma herança incorruptível. Essa palavra incorruptível significa que não se enferruja, que não se gasta como as coisas desse mundo tendem a se gastar. Ele usa a expressão sem mácula para dizer assim, é perfeita, não é maculada pelo pecado, não tem qualquer mancha de erro, de maldade, de distância do Senhor. E ele usa em seguida a palavra imarcessível. Imarcessível significa que não murcha. A aparência murcha, as flores murcham, o vigor murcha. Mas ele diz que essa herança que Deus preparou para a gente, ela nunca vai murchar, ela está assegurada para nós. E por último ele termina dizendo que ela está reservada nos céus, ela está guardada para a gente, ela está assegurada. É fato, é certo que você vai receber e herdar essas coisas. Então Pedro descreveu a nossa regeneração. Em seguida ele falou da nossa esperança. O que nós estamos aguardando? Nós estamos aguardando herança, nós estamos aguardando um estado sem pecado, que não murcha, que está reservado nos céus. Então Pedro, depois de fazer isso, ele agora foca nas pessoas a quem Deus deu essa vida eterna. Ele foca. E ele começa dizendo no versículo 4, no versículo 5, melhor dizendo, ele afirma o seguinte, que sois guardados pelo poder de Deus. Isso é importante. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus não apenas salva você, Ele também te guarda, Ele também te protege. Ele te guarda de quê? Ele te guarda de você decair desse estado. Ele te guarda de você perder a fé. Ele te guarda de você perder a esperança. Pensando nos nossos irmãos que estavam em perseguição quando escreveu aqui, eles poderiam olhar essa declaração de Pedro e pensar, a perseguição é muito dura, de repente eu posso desanimar, eu posso achar que ela está demorando tempo demais, e eu ficar com vontade de ir lá e adorar o imperador para me ver livre da perseguição. Pedro está dizendo, vocês são guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus vai garantir que vocês não vão perder a fé.
que vocês vão se manter fiéis, mesmo que seja ao custo da sua vida. Meus irmãos, isso é uma coisa tão maravilhosa para a gente. Nada adiantaria Deus nos salvar e não nos guardar. Se Deus desse a sua salvação para você, pegasse tudo aquilo que foi feito no Calvário e dissesse assim, ó, está aqui, está entregue, está na tua mão, cuida, depende de você. Eu acho que no mesmo dia a gente teria colocado tudo a perder. Nós teríamos tudo colocado. Então Pedro está dizendo, vocês não são apenas salvos pela graça de Deus, vocês são guardados pelo poder. E essa palavra poder, nós já exploramos ela um pouco hoje, é uma palavra tão importante no Novo Testamento, tão gloriosa para a nossa vida. Qual é o poder que nos guarda? Qual é a energia que nos faz perseverar? É aquele mesmo poder que fez o corpo morto de Jesus sair do túmulo. É esse poder. Aquele poder que pegou o corpo de Jesus sem vida e fez com que aquele corpo sem vida viesse à existência novamente. É aquele mesmo poder que um dia chamou a sua alma morta. Você que estava morto nos seus delitos e pecados, a Bíblia diz, haja luz, e você renasceu, você enxergou a vida espiritual e quis Deus. Ele diz, esse mesmo poder é o poder que está segurando você. Você percebe como isso é importante para quem estava vivendo em perseguição? Você vai ser guardado, você vai ser preservado. O poder de Deus vai segurar você nesse momento difícil que você está sofrendo. Ele continua, versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Meus irmãos, é isso que Deus mantém vivo em nós. É isso que Deus mantém aceso dentro do nosso coração. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É a confiança nas promessas de Deus. É aquele testemunho que fica no seu coração dizendo, Senhor, está difícil, eu não estou suportando, a provação está muito grande, mas eu creio nas suas promessas, eu acredito naquilo que a tua palavra revela, eu me apego a cada uma das coisas que o Senhor falou, mesmo que a minha realidade não corresponda a isso. É isso que Deus mantém aceso. É isso que Deus mantém guardado dentro do seu coração, a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele diz que esse poder de Deus mediante a fé opera para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então você diz, mas a salvação que foi preparada para revelar-se no último tempo, mas eu não já sou salvo, eu já não recebi a graça de Deus, eu já não me converti ao Senhor. Irmãos, lembra que a salvação possui um aspecto passado, um aspecto presente e um aspecto futuro. Essas três formas são utilizadas no Novo Testamento para falar da salvação. Então, às vezes a Bíblia diz que nós fomos salvos. E quando ela diz que nós fomos salvos, é para declarar que nós fomos libertos da culpa do pecado. Aquela condenação que está lá em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte. Essa condenação, esse decreto de condenação é removido de você e Deus te dá uma declaração de inocência. Então nesse sentido você foi salvo. Mas às vezes a Bíblia usa a palavra salvação no tempo presente, para falar que você está sendo salvo do domínio do pecado. Seria uma palavra equivalente à santificação. Deus está purificando você, Deus está transformando o seu coração, Deus está moldando Cristo no seu rosto. Mas a salvação também tem um aspecto futuro, que é a remoção completa do pecado, o recebimento de um novo corpo. E é nesse sentido que Pedro está utilizando essa expressão, quando ele diz, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele está dizendo, daqui a mais alguns anos, vocês terão um estado completo de perfeição e salvação. E até que isso aconteça, o poder de Deus nos guarda. O poder de Deus está nos segurando. No versículo 6 e 7, Pedro aplica todas as verdades que ele vem dizendo anteriormente ao coração daqueles irmãos. Note o que ele diz, como são palavras interessantes.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esses irmãos sofriam perseguição. Então você imagina esses irmãos lendo essa carta, e eles olham para o texto sagrado e dizem: ok, eu entendi, Deus me regenerou por sua muita misericórdia, Ele me tornou herdeiro de novos céus e nova terra, e nos dias de hoje Ele me guarda através do seu poder para que eu não me perca. Mas se Ele fez tudo isso por mim, se Ele me deu tudo isso, por que é que eu estou sofrendo tanto? Porque os meus irmãos estão perdendo as suas casas? Porque eu estou assistindo os meus filhos serem assassinados de uma forma covarde? Por isso Pedro, no versículo 6, usa a expressão várias provações, porque eram mesmo, irmãos, eram tribulações terríveis que eles estavam enfrentando. E Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, que por um lado nós nos alegramos com tudo que recebemos do Senhor no que diz respeito à salvação, mas por outro lado nós ficamos tristes por causa das muitas provações. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo 6 ele usa duas palavras que parecem contraditórias. No mesmo versículo, na primeira linha ele diz: nisso exultais, ok? Então vocês exultam, vocês ficam felizes. Por quê? Por causa da salvação. Mas no mesmo versículo ele usa a palavra que é o oposto da exultação. Qual é a palavra aí? Contristados. Ele está dizendo: vocês são felizes e tristes ao mesmo tempo. Isso aqui, irmãos, é o paradoxo da vida cristã. Numa mesma vida, uma pessoa pode ser feliz e triste. Há uma certa realidade da sua vida que faz você exultar. Que realidade é essa? A salvação, a regeneração, a misericórdia de Deus sobre você, o fato de que o poder de Deus está sustentando você com vida espiritual. Por isso você fica feliz, você exulta. Mas nessa mesma vida em que você se alegra, ele diz, você também fica contristado, você fica triste, por causa do peso e da dor das provações. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, as provações, as adversidades, os problemas vão de fato, irmãos, produzir tristeza na gente. Tristeza é parte da nossa realidade aqui. Desemprego, doença, separação, a perda de uma pessoa amada, a morte de um filho, um desemprego inesperado. Essa tristeza é uma tristeza natural. E ela ocorre porque eu vivo em um mundo cercado de pecado. Eu vivo num mundo que foi contaminado pelo pecado completamente. Mas ao mesmo tempo, essa tristeza por conta da realidade presente, ela não pode roubar a alegria da sua salvação. Então, quando você está sendo provado, testado, atribulado, tentado, sofrendo, você precisa ser feliz e triste ao mesmo tempo. É o que Pedro está dizendo para esses irmãos. Então você tem aquela exultação íntima, aquela certeza que você vai sofrer só por um tempo, que essa realidade logo logo vai passar, aquela convicção de que Deus vai proteger você enquanto você estiver nesse mundo e vai conduzir você até o novo céu e a nova terra. Portanto, há exultação e tristeza ao mesmo tempo. Só que o apóstolo, ele dá uma palavra para tentar aliviar um pouco o sofrimento desses irmãos. Ele diz assim, ó: nisto exultais, embora no presente. Então a primeira coisa que ele está dizendo é que as provações são do presente. As provações são do agora. As provações não são do futuro. No futuro não haverá mais provações. Então Deus nos abençoa com a sua graça durante o tempo das provações. Ele usa uma outra expressão depois no presente. Ele diz, no presente, por breve tempo.
Então não vai ser uma vida inteira de provação. Ao longo da nossa vida, Deus nos visita com momentos de alívio, com momentos em que a gente pode descansar um pouco, ter um pouco de conforto. Essa provação é por um tempo. Lembra que a Bíblia promete que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Então essa provação é por um tempo. E ele diz ainda na terceira ideia, se necessário. Se necessário é para dizer que nem sempre Deus acha necessário que passemos por provações. Nem sempre. Mas algumas vezes Deus acha necessário que enfrentemos tribulações. E quando Ele acha que é necessário, não adianta você orar pedindo que Ele não mande. Não adianta você ficar pedindo, Deus, eu não quero isso aqui. Você está dizendo, Deus, eu não quero, e Deus está olhando para você, meu filho, minha filha. É necessário. É necessário. Você precisa passar por isso. Pedro quer mostrar para esses irmãos que o nosso Deus tem um grande objetivo quando permite que seus filhos e filhas passem por grandes provações desse mundo. Esse objetivo está descrito no verso 7. Olhe comigo. Ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual é o objetivo? Quando Deus olha para a nossa vida e Ele chega à conclusão que é necessário que enfrentemos muitas tribulações. Por que Ele faz isso? Resposta do versículo 7: para depurar a nossa fé, para purificar a nossa fé. Isso, meus irmãos, é para dizer para nós que a nossa fé não é pura. A nossa fé é misturada com dúvida. A nossa fé é misturada com questionamentos. A nossa fé possui altos e baixos. Às vezes nós vacilamos na nossa fé, e essa fé precisa ser purificada. E só há uma coisa nesse mundo que purifica a fé. O que é? Provação. Provação. Meus irmãos, ouvir pregação é uma coisa maravilhosa. Ler as Escrituras é maravilhoso. Você estar na companhia de pessoas piedosas também é uma coisa que muito nos abençoa. Mas de fato o que purifica a sua fé é ser provado, é passar por tribulações. É isso que purifica. Então nós precisamos, algumas vezes na vida, de perdas, doenças, incertezas, desafios, perseguições, tentações. Nós precisamos disso para a nossa fé ser purificada. E você sabe como é que essas situações da vida contribuem para depurar a nossa fé? Primeiro é que elas produzem em nós desapego pelo mundo. Fazem a gente lembrar que nós somos peregrinos, que aqui não é a nossa terra, que nós nascemos do céu e temos que voltar para o céu. Então quebra essas amarras, essas ligas que nos fazem ficar conectadas a essa existência. As provações depuram a nossa fé, porque as provações nos fazem perceber que nós somos vulneráveis, nós somos fracos, nós somos passageiros. Nós percebemos que tudo passa tão rápido que nós murchamos. As provações depuram a nossa fé porque elas nos fazem apegar a Deus e às suas promessas. Crer no Senhor, confiar em Deus, dobrar o joelho no chão, se humilhar, fazer autoexame, olhar o coração. As provações, meus irmãos, elas fazem com que nós sejamos cada vez mais cidadãos do céu e menos cidadãos desse mundo. E é por isso que Deus envia isso para a nossa vida. E quando elas vêm novamente, não adianta ficar pedindo a Deus que não faça, não adianta ficar pedindo a Deus que diminua, não adianta pedir a Deus que Ele alivie um pouco a sua carga, porque Ele deseja purificar a sua fé. Esse é o primeiro objetivo nas palavras de Pedro. Mas ele diz ainda, mais um. Na primeira linha do verso 7, ele diz assim: para uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então ele está dizendo que é por causa da firmeza deles. A provação vai
endurecer o couro de vocês. Já ouviu aquela coisa que aquilo que não me mata me fortalece? É isso que Pedro está dizendo. E ele diz que essa fé depurada, forte, ela vai honrar Jesus Cristo. Ele diz isso no final do versículo: redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz assim: quando Cristo for revelado, isso significa que Cristo está oculto nesse momento, nós vemos Cristo apenas pela fé, mas Pedro está dizendo, ele virá nos buscar, e quando isso acontecer, ele vai ser honrado. Ele vai ser glorificado por causa dessa fé que existe no seu coração, uma fé firme, madura, imbatível, o fato de que você se tornou forte na fé cristã. Então isso, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Deus está ensinando a gente a ter fé nele. Deus está ensinando a gente viver não por aquilo que a gente enxerga, mas por aquilo que a gente crê. Não por aquilo que os nossos olhos veem, mas pelas realidades espirituais. Então nós poderíamos dizer aqui que Pedro está dizendo o seguinte, está afirmando o seguinte, que no final de tudo vai haver uma grande solenidade no céu. E nessa solenidade do céu, o Pai irá honrar o Filho. O Pai irá homenagear o Filho. E sabe qual será a homenagem do Pai ao Filho? Apresentando você, maduro, com uma fé firme, uma fé que foi depurada, uma vida cristã madura, que se tornou forte. Então o Pai dizendo, está aqui meu filho, esses aqui são os seus. Eles permaneceram fiéis, mesmo na perseguição. Olha esse aqui, mataram o filho dele, mas ele não disse que o imperador era senhor. Então isso, irmãos, vai honrar o filho. E essa é a grande homenagem que o Pai irá fazer naquele dia. Então, meus irmãos, tudo o que Pedro vem falando até agora é descrevendo essa grande salvação que nós recebemos de Deus. Ele começou com a regeneração, falando que a regeneração nos faz nascer para essa grande salvação. E enquanto nós estamos aguardando a chegada de Jesus Cristo, nós passamos por muitas provações desse mundo. Mas no dia em que Jesus voltar, ele vai ser honrado por causa dessa fé que Deus preservou em nós. Então, diante de tudo isso, pense na seguinte pergunta: entre te fazer rico e fazer mais crente, o que você acha que Deus vai fazer? Entre fazer você derramar muitas lágrimas e fazer você ter uma fé firme, o que é que Deus vai fazer? Entre Deus te dar algum conforto de existência e permitir que você leve muitas pancadas nesse mundo para ficar mais forte, o que você acha que Deus vai escolher? Novamente, irmãos, Pedro não está escrevendo aqui para gente que está em casa de praia, que está sentado lá na beira da praia comendo camarão, dizendo a nova vida em Cristo, olha aqui a nova vida em Cristo. Nada disso. Ele está escrevendo para a gente que estava sendo atacada de uma forma covarde, morrendo. E ele diz, é isso que eu tenho para vocês, a grande salvação. Então ele fala tudo isso para dizer do papel do Pai. A partir do verso 8, especificamente verso 8 e 9, ele olha para a obra do Filho. E aqui também temos muitas coisas gloriosas nesse verso. Ele diz, falando de Jesus Cristo, verso 8: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós falamos há pouco, meus irmãos, a respeito da fé. Mas nós não definimos precisamente como é que funciona essa fé, ou em quem nós depositamos essa fé. Porque o que salva uma pessoa não é simplesmente o ter fé, mas é o ter fé em uma pessoa. É depositar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Porque apenas ter fé, até o diabo tem fé, diz o escritor Tiago. Nós cristãos depositamos a nossa fé num ser.
Um homem que viveu há quase 2000 anos no Oriente Médio. É neles que nós depositamos a nossa fé. E irmãos, é tão bonito isso que ele diz no primeiro verso, na primeira linha do verso 8. A quem não havendo visto, há mais. Pedro viu Jesus, vocês sabem disso. Pedro andou com Jesus, ele ouviu o próprio Senhor Jesus, ele foi ensinado por Jesus. Mas aqui, irmãos, já fazia mais ou menos uns 30 anos que Jesus Cristo havia morrido. E ele está se dirigindo a uma geração de cristãos que não tinham visto Jesus. Mas ele diz o seguinte: vocês amam Jesus. Vocês não viram Jesus como eu vi, vocês não tocaram Jesus como eu toquei, vocês não ouviram os sermões diretamente da fonte como eu amei, mas mesmo assim, vocês o amam. Pedro está descrevendo aqui a fé desses irmãos. Essa é a fé cristã. Você não viu Jesus, mas você o ama. Você o ama com todas as suas forças. Você acredita que ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, mas não para só aí. Você o ama. Você o ama com o seu maior amor. É o seu amor mais latente. Você o ama porque você sabe que ele fez isso por você, e você sente também que ele fez isso por você. E isso produz em nós aquele amor profundo. Então, mesmo não tendo visto, vocês amam. Vocês o amam muito. E essa, irmãos, é a essência da fé cristã. A essência da fé cristã é você amar um judeu que viveu há 2000 anos atrás na Palestina e que morreu e ressuscitou pelo seu pecado. Então esse é o amor a Jesus. Então Pedro diz aqui, acho que é uma observação importante de fazer, que eles nunca tinham visto Jesus. Sabe o que isso mostra para a gente também? Que eles não tinham visões de Jesus, que eles não tinham êxtases a respeito de Jesus, que não tinha aparições de Jesus. Porque tem muita gente que acredita que só vai ter fé renovada se experimentar uma coisa desse tipo. Algo bem surreal acontecendo na sua vida. Jesus Cristo ligando para o seu celular e falando com você. Então, se isso acontecer comigo, a minha fé vai ao nível 10. Então você não precisa de sonho, você não precisa de revelação, você não precisa de uma coisa sobrenatural para que você ame o Senhor Jesus Cristo. Você tem o testemunho das Escrituras. Você tem as declarações dos apóstolos, o testemunho dos evangelhos. Irmãos, nós andamos pela palavra. Nós não amamos Jesus por causa de experiências místicas. Nós amamos Jesus por conta daquilo que a Bíblia revela que Ele fez em favor de nós. Portanto, mesmo que você nunca veja Jesus nesse mundo, você pode amá-lo profundamente. Você pode amá-lo com um amor real, um amor que toma, que invade o seu coração. Só que ele diz uma coisa interessante, no versículo 8 ele diz assim: a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora. Ele está dizendo, vocês não viram agora, porque está chegando o dia em que vocês o verão. E ele continua o versículo dizendo, não vendo agora, mas crendo. Isto é, eu não vi, mas eu creio, eu acredito nele, eu acredito que ele está aqui, eu acredito que ele é presente, eu acredito que ele é real. E ele termina o versículo com uma declaração fantástica, dizendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, meus irmãos, ele está dizendo que pela fé, você não apenas pode crer em Jesus e amar Jesus, mas por causa da fé você pode se alegrar em Jesus. E ele diz assim, que não é uma alegria pequena, ele usa a expressão alegria indizível, que é para dizer assim, é uma alegria que não pode ser retratada em palavras humanas.
Palavras humanas não conseguem descrever essa alegria que toma conta da gente. Ele diz, é uma alegria indizível e cheia de glória. Sabe por que é cheia de glória? Porque ele está dizendo que de onde flui essa alegria não são dos acontecimentos aqui, mas das realidades espirituais. Então, por conta de tudo que Deus fez, de tudo que Jesus é na sua vida, tudo que Ele representa para você, pelo fato de que você o ama, isso, meus irmãos, produz uma transformação completa, uma alegria por conta dessa verdade espiritual. Um pregador antigo disse assim que a coisa mais difícil do ministério dele, ele tinha duas grandes dificuldades no ministério. A primeira era fazer o incrédulo ser triste. E a segunda era fazer o crente ser feliz. Essa maior dificuldade, eu creio que essa é a maior dificuldade de todo pastor. Você chega para o incrédulo, e nós lutamos para deixar o incrédulo triste. Mostrar o pecado dele, mostrar a condenação, o juízo de Deus. Nós fazemos tudo, mas a cegueira espiritual faz com que ele não perceba que ele está no caminho da destruição. E ele não se entristece, ele se sente pleno, se sente feliz naquele tipo de vida. Mas do outro lado você tem um crente que recebeu tudo de Deus, mas vive como se fosse um miserável. Não se alegra. Não é capaz de se regozijar por conta dessas realidades espirituais. Pedro aqui, irmãos, está falando da alegria da salvação. Ele está falando de você se exultar, não por causa das coisas que você está vendo, mas por causa daquelas realidades que você só pode enxergar com os olhos da fé. E quando uma pessoa de Deus está repleta dessa alegria, não tem tempo ruim para ele. Não tem tempo ruim para ela. Pode faltar tudo. Pode faltar dinheiro. Pode faltar segurança. Pode faltar saúde. Mas essa pessoa tem um coração completo. Essa pessoa tem um coração cheio. Essa pessoa não depende de nada nesse mundo. Não tem nada nessa existência que roube essa alegria em Deus. E por causa disso ela não murmura. Ela não coloca a culpa em Deus. Ela não coloca a culpa nos outros. Ela não fica ressentida com ninguém. Como é difícil, vocês não imaginam, como é difícil lidar com crentes que não conhecem essas realidades. É muito difícil. Essas pessoas, elas acabam, sem perceber, dando um péssimo testemunho para o Evangelho, desonrando o nome de Jesus. São ricos espiritualmente, mas vivem como se estivesse na miséria. Essa era a palavra que Pedro estava trazendo para esses irmãos. Pedro estava dizendo, olha, eu sei que no presente vocês estão tristes. Vocês estão sendo assediados pelo Estado, perseguidos, mortos. Mas eu quero dizer para vocês que há uma alegria superior a isso. Há um júbilo inexplicável. Um regozijo que pode invadir o coração de vocês, se vocês pararem de olhar um pouco para a perseguição de César e olhar para a grande salvação que o Pai lhes deu através do Filho. Será se nós somos capazes, irmãos, de fazer isso hoje? Será se nós somos capazes de experimentar isso hoje? Eu quero dizer a você essa noite que só Deus pode dar essa alegria para nós. Porque com frequência nós vivemos ansiosos, abatidos, preocupados, inseguros, questionando, reclamando de tudo, murmurando, às vezes até ressentidos com Deus. Mas ter essa experiência de alegria é uma coisa extraordinária na nossa vida. Transforma a nossa disposição, além de ser um testemunho poderoso diante dos descrentes. Várias vezes na história desses próprios irmãos aqui, isso está registrado em diversos livros, nossos irmãos sendo levados para a arena, e enquanto os animais estavam atacando eles, estraçalhando seus corpos, eles estavam levantando orações para o céu, eles estavam curvando seu joelho, entregando seu espírito a Jesus Cristo, eles estavam animando uns aos outros, eles entoavam nas arenas, cantando canções a Deus. Por que eles faziam isso, irmãos? Eles eram loucos, eles não estavam prestando atenção no que estava acontecendo,
Deus abriu os olhos espirituais e eles perceberam o tamanho dessa herança. E foi por isso que eles foram fiéis até o fim. Meus irmãos, Pedro está mostrando que toda a nossa salvação é o resultado da misericórdia de Deus, que nos regenera, nos guarda, nos purifica através do sofrimento e nos enche de alegria por causa da salvação em Cristo Jesus. Estou caminhando aqui para as nossas conclusões. Que tal, no dia de hoje, você fazer o que Pedro está ensinando a esses irmãos tão sofridos por causa da perseguição? Que tal hoje você levantar a sua voz em oração, bendizendo, honrando, glorificando ao Senhor por essa grande salvação que Ele te deu gratuitamente? Que tal você lembrar da misericórdia de Deus em te regenerar? Deus te dando salvação, vida espiritual. Que tal você lembrar da sua esperança? O novo corpo, novos céus, nova terra. E você fazer com que essa esperança, permitir que essa esperança seja viva dentro do seu coração, produzindo bons sentimentos para o dia de hoje. Que tal você se regozijar pelo fato de Deus ter colocado você no testamento dele, ter tornado você herança do Senhor, uma herança que não se perde. Que tal você glorificar o Senhor pelo fato de que Ele te guarda nos dias ensolarados, nos dias sombrios, nos dias de doença, nos dias de fartura, que Deus segura você, alimenta a sua fé com poder para você não desanimar e não dar as costas para o Evangelho. Que tal você se alegrar em Deus porque as suas provações são apenas por um tempo, que comparadas à eternidade elas são ínfimas, que mesmo sendo tocado por processos tão difíceis, há a possibilidade de ter uma alegria que brota, que flui do seu coração, que vem do trono da graça de Deus. Que tal você ser grato pelas provações, sabendo que elas nunca vão te destruir, porque a destruição que deveria cair sobre você já caiu sobre Jesus. Ao contrário, as provações irão purificar a sua fé, fazer de você uma pessoa mais forte, e um dia Deus usará a sua vida para honrar o Filho. E por último, que tal nós declararmos o nosso amor a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu não te vejo, mas eu te amo. Eu te amo muito, Jesus. Eu te amo profundamente. Eu estou comprometido nesse amor contigo até o fim. Meus irmãos, esse é o remédio de Deus para o coração abatido. Esse é o consolo que o apóstolo Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, estava entregando para esses irmãos. E esse é o consolo que Deus oferece para você essa noite. Então, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, independente do estado do seu coração, Deus te dá razões para você continuar. Deus te dá razões para você se levantar todo dia, ter esperança, olhar para frente, confiar em Deus. E tudo isso já foi garantido na grande salvação que o Senhor te deu através do Senhor Jesus Cristo. Minha oração por vocês durante esse dia, durante essa tarde, foi para que o Senhor abra de fato os olhos de vocês, e vocês consigam enxergar, ver o quanto isso é real, e o quanto isso pode ser transformador, mudando completamente a sua maneira de olhar esse mundo, de olhar suas provações. Então que o Senhor venha ao nosso encontro, nos abençoe e abra os nossos olhos espirituais para a glória dele. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Oh Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós ficamos, Senhor, constrangidos diante de tão grande salvação. Só um Deus tão glorioso, tão grande, magnífico, perfeito, todo sábio, soberano,
é que poderia pensar num plano assim, elaborar um plano assim. Só o Senhor, com a tua graça e o teu poder, é que poderia usar vidas tão fracas como a nossa para homenagear o teu filho. E nós, Senhor, hoje nós necessitamos, tanto quanto esses irmãos, de perceber essa realidade espiritual. E nós pedimos ao Senhor que por tua graça o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós vejamos a beleza, o poder, a graça que está por trás do nosso processo de salvação. Que nós sejamos capazes de perceber o poder do Senhor operando em nós, nos guardando, nos protegendo. Senhor Jesus, nós declaramos o nosso amor por Ti. Nós nunca Te vimos, mas nós Te amamos com o nosso coração, com a nossa vida, com todo o nosso ser. E nós manifestamos esse amor a Ti através da nossa entrega, dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas intenções. Tudo nós entregamos a Ti, pedindo que o Senhor dirija o nosso caminho para o centro da Tua vontade. Eu oro, Senhor, essa noite pelas pessoas que chegaram aqui e estão padecendo grande tribulação, grande sofrimento. Senhor, que essas verdades espirituais repousem em esses corações, produza conforto, produza alegria, que mesmo contristados sejam capazes de exultar, de honrar, de cantar louvores, de levantar orações para o céu, sabendo que o problema maior da vida já foi resolvido, o problema da salvação. Ajude-nos, Senhor, a compreender isso. E não permita que os acontecimentos da vida, as nossas preocupações dessa semana, venham roubar todas as coisas maravilhosas pelas quais o Senhor falou conosco essa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.